eu sou a Laísa, você está no Passe Adiante. Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre romantização do sofrimento. Se você é novo por aqui, nova por aqui, peço que se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, todo mundo dá joinha no vídeo, salva o link e mande para as pessoas depois. A gente tem um costume estranho de olhar para notícias de pessoas que se sacrificam muito para conseguir se sustentar e olhar para aquilo e ficar admirado, impressionado, emocionado, quando na verdade isso é romantizar sofrimento. Em algum local desta tela, para parafrasear a Rita Von Hunt do Tempero Drag, vão aparecer imagens para ilustrar o que eu estou dizendo. Eu estava vendo uma imagem de um cadeirante fazendo Uber Eats e na imagem dizia que aquilo é a representação de um emprego sem garantias, de um emprego sem direitos e que a imagem falava por si. E aí nos comentários embaixo dessa imagem, que não é um exemplo de romantização do sofrimento, pelo contrário, as pessoas estavam falando de como aquilo era inspirador e desafiador e etc e tal, mas na verdade o fato da pessoa precisar fazer o trabalho dela na própria cadeira porque ela não tem um outro meio de locomoção, não é emocionante, não é inspirador, é triste. É um problema, isso é um problema, isso é uma questão social a ser tratada com políticas públicas e mudança de comportamento. Também vi uma outra imagenzinha que aí sim é um caso de romantizar sofrimento, que vai estar aparecendo aqui também em algum lugar, que era a seguinte questão, né? Estava escrito em cima: se você acha que o seu dia foi ruim, então veja essa foto. Na foto tinha uma criancinha com um tubinho no nariz, umas coisinhas assim no peito e estava sorridente, um bebê num hospital sorrindo. De novo, isso é romantizar sofrimento, né? Porque você precisa olhar para uma vida que é supostamente pior e mais triste que a sua para valorizar o seu rolê. Não pode, gente. Você não pode, primeiro, assumir que a vida da outra pessoa que está no hospital, que tem uma deficiência, que é negra, que é gay, que é o que quer que seja, é pior e mais triste que a sua, porque é diferente da sua. Você também não precisa se sentir culpado ou culpada por achar que seu dia foi uma bosta, que sua vida tá uma merda, porque existem pessoas que você supõe que, e talvez seja verdade, estejam numa condição pior e mais triste que a sua. Todo mundo tem o direito de se sentir mal, todo mundo tem o direito de reclamar. Eu reclamo. Ai, mas você tem uma deficiência, você tem o direito de reclamar. Eu tenho o direito de reclamar não porque eu tenho uma deficiência, eu tenho o direito de reclamar porque eu sou humana. Eu tenho raiva, eu tenho pressa, eu tenho preguiça, eu tenho desânimo, eu tenho frustração, eu tenho ranço. Isso é característica de ser humano, não é característica de ter uma deficiência, de ser pobre, de ser negro ou de ser gay. E eu acho que nesses tempos aqui malucos que estamos vivendo, a gente precisa lembrar dessas coisas, a gente precisa parar de romantizar sofrimento, a gente precisa parar de se colocar em bases comparativas, né? A gente não existe em relação assim, a gente existe em relação a, sim, a existência ela tá sempre posta em perspectiva, mas não é uma competição. Eu vivo dizendo aqui neste canal e nas minhas redes sociais, em tudo quanto é canto, que viver não é uma grande competição de sofrimento. Não existe o grande vencedor do campeonato da desgraça. Porque essa pessoa que venceu o campeonato da desgraça, você acha que assim, você acha legal você se sentir melhor em relação à pessoa que venceu o campeonato da desgraça, caso ele existisse? O mais legal não seria que essa pessoa não precisasse vencer tanta desgraça, que ela não precisasse enfrentar tanto obstáculo, não precisasse passar por tanto sofrimento, tanto desafio, tanta privação? Eu acho que esse é o raciocínio que a gente devia ter. O negócio é que quando a gente abre a nossa mente para fazer essa dedução, esse questionamento, a gente vai ter que perceber e encarar o fato de que para que as pessoas à minha volta enfrentem menos desafios, passem por menos privações, eu vou ter que abrir mão de um pouco do que eu tenho. E aí a questão não é que quem está ali do lado tem muito pouco. A questão é que você tem demais. E eu não tô falando você, assim, você que tá vendo o vídeo. Eu tô falando você, todos nós. Em alguma medida, cada um de nós tem muito mais do que precisa
precisava ter em relação a uma imensa, gigantesca, estroboscópica maioria de que não tem nada ou tem muito, muito pouco. Então não adianta a gente olhar para uma história de um cadeirante que faz Uber Eats na cadeira, de uma mãe que sustenta 5 filhos vendendo marmita, de um pai que tem 4 ou 5 empregos para poder cuidar dos filhos e ficar inspirado e emocionado por essa história. Isso não é inspirador. De novo, essa pessoa faz isso porque ou ela faz isso ou ela morre. Porque é isso que acontece. Se a gente não vai lá e não luta e não faz o nosso, ninguém mais vai fazer. O Estado tá se lixando, a sociedade tá se lixando e a gente tem que viver. E a gente tem que viver com as condições que estão aí. Eu sou uma pessoa, sonhadora, utópica, meio besta, que eu acredito sim que a distribuição dos recursos, e aí eu não tô falando só de dinheiro, tô falando de recursos materiais, emocionais, políticos, psicológicos, espirituais, qualquer recurso que você conseguir imaginar na sua cabeça, eles poderiam ser melhor distribuídos na sociedade, eles não são. E eles não são só porque, o Estado é mau, quer que eu me foda. Não! O Estado, ele é uma máquina, mas ele é uma máquina composta de pessoas. E as pessoas que estão dentro dessa máquina, controlando esse negócio, não querem que o bagulho seja melhor distribuído, porque é todo mundo um bando de gente egoísta. Todo mundo é egoísta. E assim, o egoísmo em si não é um problema. De novo, é uma característica do ser humano. Você quer acumular, você quer ter o seu, você quer estar melhor. Só que o seu estar melhor não precisa ser à custa de alguém estar muito, 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 muito pior que você. A gente pode ter o nosso e a pessoa ter o dela também. Tem recurso para todo mundo. O que não pode é os extremos. E aí, eu não estou falando de comunismo, eu não estou falando de socialismo, eu não estou falando de assistencialismo, eu estou falando de bom senso. O mal das coisas hoje em dia é que a gente não tem bom senso. A gente não consegue olhar para nada que esteja além disso aqui. Para quem não está vendo, eu estou circundando a linha do meu umbigo. Se você não consegue furar sua bolha para olhar o que tem em volta, e aí furar a bolha é parar, pensar, questionar. Não é só militar na internet. Não é botar uma tag Vidas Negras Importa, não é botar uma tag é capacitismo quando, não é fazer isso. Militar na internet é fácil. Até meu afilhado de 3 anos deve conseguir. Difícil é mudar as nossas atitudes. E eu não tô falando isso como se eu fosse a paladina das melhores atitudes e boas práticas e a criatura mais ética do planeta, porque com certeza eu não sou. O negócio é que eu todo dia procuro melhorar as minhas atitudes em relação à sociedade, em relação à minha família, em relação aos meus amigos, em relação a mim mesma. E isso é muito difícil. Mas eu já falei demais e eu gostaria muito que vocês deixassem aqui nos comentários o que vocês pensaram sobre isso e que vocês passem adiante.